Começou por ser um desespero dos pais que não sabiam das suas filhas e acabou em tragédia. Inês e Lígia desapareceram e, passado poucas horas, foram encontradas junto a uma linha do comboio, a linha do Norte, já sem vida. Termina de forma trágica o desaparecimento das duas adolescentes de Montemoro Velho. Lígia, de 13 anos, e Inês, de 14, foram encontradas mortas na passada sexta-feira, junto à linha férrea de Vila Nova de Anços, no concelho de Sor. Numa batida efetuada aqui ao longo da linha do Norte, desde a Granja do Olmeiro até aqui, que são sensivelmente 8 km, militares do posto vieram a encontrar dois cadáveres. Encontravam-se dentro do corredor de circulação ferroviária, junto a uma vala, aquelas valas vulgarmente usadas para escoamento de águas. Essa localização pode justificar o facto de nem maquinista, nem passageiros do comboio conseguirem detectar os corpos? Sim, eventualmente terá essa mesma justificação. As causas do acidente são ainda uma incógnita para as autoridades. Ao que tudo indica, as duas adolescentes que regressavam de um passeio em Coimbra enganaram-se no comboio ou na paragem e tentaram regressar a pé pela linha do Norte. Era de noite e suspeita-se que estariam a ouvir música, não tendo percebido que um comboio a alta velocidade se aproximava. As duas jovens terão sido projetadas e caído então na valeta. O último contacto telefónico ou o último sinal telefónico teria sido ativado aqui na zona de Vila Nova de Anços, na véspera do feriado. As autoridades já nesse dia à noite, portanto, tinham referenciado esta zona como sendo a zona provável de desaparecimento das jovens ou, portanto, a zona onde tinha sido o último contacto que elas fizeram. Contacto esse, registado pelas 20 horas. As duas jovens deveriam ter chegado a Montemor meia hora depois. Preocupados, os pais deram de imediato o alerta. Já foi ouvido um rapaz de 18 anos que terá estado com as duas adolescentes e as imagens de videovigilância da linha podem ser agora essenciais para perceber o que aconteceu. A Polícia Judiciária de Coimbra continua a investigar o caso. E é evidente que não nos podemos precipitar na análise a esta ocorrência, mas podemos estar próximo daqueles que ficaram impossibilitados de ter estas duas adolescentes como familiares, como amigas, e também podemos estar próximos do local do acidente para que tenhamos uma ideia mais precisa daquilo que pode ter ocorrido. Rita. Bom dia outra vez. E nós estamos precisamente na freguesia de Anços, onde as duas jovens de 13 e 14 anos foram encontradas sem vida, cerca de 36 horas depois de ter sido dado então o alerta do desaparecimento delas. Foi aqui, nesta linha ferroviária, linha do Norte, em Vila Nova de Anços. Esta é uma reta, como se pode ver, de vários metros. Não terá 1 quilómetro, mas terá muito perto disso, uns 800 metros talvez, arrisco a dizer-me, e será então uma das zonas em que um alfa pendular, por exemplo, consegue atingir os 220 km por hora, 220, 240 km por hora, que é a velocidade mais ou menos que um alfa consegue atingir. Ou seja, estas duas jovens, aquilo que poderemos pensar que terá acontecido é que se enganaram na saída e pararam então no apiadeiro seguinte, saíram e devem ter tentado regressar a pé junto a esta linha. Só que, como também podemos ver pela imagem, a distância entre a vedação e a linha ferroviária é de poucos metros. Ou seja, se elas viriam a pé ali pelaquela zona e na passagem então de um alfa, com toda a certeza já vimos há pouco aqui um alfa a passar e a vegetação que está à volta fica realmente em grande movimento, ou seja, dois corpos de duas jovens de 13 e 14 anos naquela distância tão curta para a linha ferroviária terão provavelmente sido projetados com bastante força e ter sido então dessa forma provocada a morte das duas jovens. É uma linha ferroviária do Norte, esta zona fica
fica mais ou menos a 10 quilómetros do sítio onde estivemos há pouco, a escola secundária onde a Lígia e a Inês estudavam, jovens de 13 e 14 anos, perderam a vida aqui, nesta zona. Na quarta-feira desapareceram e foram então encontradas na sexta-feira, 36 horas depois, mais ou menos, ter sido dado o alerta então de desaparecimento delas, foram encontradas aqui sem vida e com os fones colocados nos ouvidos, ou seja, deveriam vir a ouvir música e dessa forma não se aperceberam então do aproximar de um comboio que terá provavelmente passado a uma grande velocidade e ter provocado então a morte destas duas jovens crianças. Obrigado, Rita. Estes pormenores relativos a este acidente levaram-nos de imediato a pensarmos em quem nos podia socorrer sobre a utilização destes fones que toda a gente em larga escala passou a usar no seu dia-a-dia e de que modo é que eles podem afetar a nossa circulação. Sabemos que não há o hábito de se andar na linha do comboio ou próximo da linha do comboio, mas poderão ter sido os fones os responsáveis indiretos por não se auscultar a chegada do tal comboio que terá levado a que as duas jovens tenham sido projetadas. Para esse efeito, decidimos então pedir a ajuda da nossa convidada, Paula Lopes, professora adjunta da Escola Superior de Saúde, que é simultaneamente também coordenadora da licenciatura de Audiologia. Muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigada. Não pelos melhores motivos, mas com esta oportunidade de um modo mais pedagógico, auxiliarmos qualquer um de nós, porque nós também andamos nos passeios, andamos junto dos automóveis e podemos também incorrer em algum acidente por não nos apercebermos da chegada do mesmo. Diga-nos, qual é o volume ideal? Há um volume ideal para podermos utilizar auscultadores? Há um volume que não deve ser ultrapassado. A partir desse volume, dessa intensidade sonora, incorremos em riscos para a nossa saúde auditiva, mas não só. A partir de metade da capacidade do volume do equipamento que estamos a utilizar... Metade. Normalmente, os equipamentos avisam-nos, quando chegamos a essa intensidade de som, avisam de uma forma muito informal, muito pedagógica, dizem mesmo por escrito, a partir desta intensidade, o som poderá ser lesivo para o seu ouvido, prima, ok, se desejar aumentar a intensidade a partir daqui. E mesmo dando essa autorização ao equipamento, o que acontece é que a intensidade sonora, cada vez que nós a elevamos, aparece a vermelho. Portanto, o indicador aparece a vermelho. Vão escurecendo. Portanto, o indicador aparece a vermelho. Vão escurecendo, não é? Começa amarelo, laranja e exatamente. É uma boa forma de nós ficarmos sensíveis a este excesso de exposição à intensidade sonora. O que é que diz a sua experiência? Que as pessoas querem saber desses sinais? Desses avisos? Normalmente não. Até porque a sensação sonora que nós temos quando estamos com este tipo de equipamentos é agradável, porque normalmente estamos a ouvir algo que gostamos. Portanto, aquela ideia de que é ruído fica um bocadinho diluída, porque... Se é uma música que gostamos de ouvir. Obviamente, embora passe a ser ruído a partir de uma determinada intensidade sonora, mas a verdade é que os nossos ouvidos também se habituam a volumes altos. E vão, de certa forma, não diria eternamente, obviamente, mas de certa forma vamos pedir o aumento da intensidade sonora para nos sentirmos confortáveis e ficarmos com a ideia de que estamos a ouvir aquilo que gostamos com as melhores condições. Portanto, as pessoas não ligam e habitualmente primem ok e vão aumentando a intensidade sonora para níveis perigosos, inclusive que as impossibilitam de ouvir os ruídos ambientais, por exemplo. Paula, podemos fazer uma experiência? Com certeza. A Paula trouxe um vulgar telemóvel. Um telemóvel normalíssimo. Com os seus vulgares headphones. Completamente, sim. Os fones, os auscultadores. Os auscultadores, como entenderem. A designação em português. E qual é a experiência que vamos fazer, então? Aquilo que eu posso sugerir, eu posso colocar aqui uma música, eu posso estar com o telemóvel ligado. Sim. E se colocar algum ruído, eu vou fazer aquilo que não se deve fazer,
colocar acima do volume aceitável, Ok. não muito, 1 ou 2 pontos acima, e com certeza que terei alguma dificuldade se não estiver a olhar para as pessoas, por Claro. exemplo, em seguir o discurso ou em ouvir, em compreender Faça as favor. conversas. Ficamos a aguardar. Temos 2 sons preparados, sons comuns. Ok. Pode então colocar o som acima daquilo que é recomendável, que é metade do volume que um Exatamente. telefone ou um qualquer leitor de MP3 ou MP4 ou leitor seja do que for. Já está. Já está a ouvir? Sim, e eu julgo que estarei a falar mais alto. Ligeiramente, ligeiramente. Pronto, porque também não está muito acima do aceitável. Sim. Não seria possível. Então vamos esperar só que o som surja quando o nosso operador assim o entender, para tentarmos perceber se conseguiu fazer como se eu disse este comboio de passagem. Diga, Paula. Eu ouvi, mas não consigo perceber exatamente o que é que estava a ouvir. Vamos passar outro som então. Ok. Só passar mais um som para ver se dava inclusivamente para distinguir o primeiro som que ouvimos do segundo. Podes pôr o segundo, Miguel, por favor. Em qualquer instante eu vou falando que é para provocar alguma distração na nossa convidada e assim a nossa convidada não ter a oportunidade de conseguir distinguir, seja que som for. Diga! Peço desculpa. Era muito semelhante ao anterior, mais curto. É só isto. Vai ouvir os 2 sons originais. Agora sem fones. E eu Podes devo passar o dizer que eu primeiro, ouço por favor. bem. Portanto, Podes passar o primeiro, por favor, Miguel. E vai perceber que não tem exatamente a mesma sonoridade. Ora, o primeiro som foi este. Um comboio. O segundo, Miguel, peço-te, por favor, para que o coloques também, para que entendamos de imediato que um automóvel. é um automóvel. Sim. Muito mais rápido. A única coisa que eu fui capaz de distinguir, e não estava propriamente a ouvir a Metallica, estava a ouvir a Alicia Keys, portanto era Sim. muito soft, Sim. digamos assim. A única coisa que eu consegui perceber é que era o ruído, um ruído de fundo semelhante, talvez a um rodado, até porque tenho alguma experiência na distinção Claro, de claro. ruídos, e mais curto, mas não fui capaz de distinguir distância, se estava a aproximar-se ou a afastar. Desaconselha a utilização de fones na via pública? Completamente, completamente. Mesmo quando estamos a falar ao telemóvel, o ideal é ou utilizar o telemóvel na mão auscultador? ou um auricular, apenas. Sim. Apenas um auscultador, Sim, sim. não é? Mas mesmo assim o volume deveria estar sempre de modo a conseguirmos captar os sons envolventes, por uma questão de segurança, claro. Porque perdemos a noção Do que se passa à nossa volta. do que se passa à nossa Sim, volta, não é? sim, sim. O som Sim. tem essa capacidade. Tem, em particular se for um som com um fim recreativo. Portanto, se for música, por Se exemplo. estivermos distraídos Porque estamos com o mais som. concentrados nessa tarefa e, enfim, acabamos Nós- por nos despreocupar. Perdemos a capacidade auditiva se excedermos a utilização de aparelhos que nos obriguem a ouvir música mais alto do que aquilo que era recomendável? Sim, e isto está a acontecer. Está provado? Está provado e está a acontecer de forma dramática. Não existem. Pelo menos eu não tive acesso a alguma pesquisa e não encontrei dados estatísticos específicos da população portuguesa, mas encontrei da população americana, que serve para serve de ilustrar, referência. e temos um aumento de 30% em 15 anos da perda auditiva em adolescentes. Um em cada 5. adolescentes? Em adolescentes. E aquilo que eu tenho verificado, que como audiologista trabalhei e de alguma forma ainda faço algum acompanhamento às pessoas e aos jovens, aquilo que eu tenho verificado é que nos últimos anos aquela perda auditiva que deveria surgir com o passar do tempo, Sim, com com a o idade, envelhecimento, surge cada vez mais De modo mais precocemente. precoce, não é? Sim, Sim. sim, o mesmo tipo de traçado característico dessa perda tem vindo a surgir em idades Em mais idades jovens. mais jovens. Portanto, quase que é um envelhecimento precoce da nossa audição. E eu
volto a dizer, isto pronto, não são propriamente dados científicos, é a minha experiência. Sim, para além daquilo que eu li relativamente à população norte-americana. O nosso ouvido não serve apenas, isto, dado que estamos a falar de audiologia, não serve apenas para ouvir, serve também para estabelecer o nosso equilíbrio, não é? Sim, o ouvido tem duas dimensões funcionais, Sim. digamos assim, a audição e o equilíbrio. O equilíbrio porque tem o vestíbulo, onde estão os canais semicirculares e os órgãos responsáveis pelo equilíbrio, ou também responsáveis pela... O excesso de som não pode perturbar o equilíbrio? Pode. E essa poderá ser uma das razões ou pela qual, de uma forma, enfim, pouco ponderada, as pessoas, mesmo estando sujeitas ao excesso de som, optem por usar 2 auriculares. Pela simetria auditiva que é importante para nós, por isso é que temos 2 ouvidos. Claro. Muitas vezes as pessoas utilizam os 2 auriculares também por causa disso. Jorge, nós podemos olhar para este trágico acontecimento de muitos modos, a começar pela negligência daquelas 2 raparigas, não é? Que andam na linha do caminho de ferro, como se fosse um outro trajeto, um outro caminho qualquer que possam utilizar. Mas também podemos olhar pela segurança que se poderia procurar por quem utiliza aquela linha férrea inadvertidamente e pode fazê-lo apenas para se desenrascar de um engano. Ora, também, se há câmaras de segurança, como é que elas não detectaram imediatamente a presença de 2 adolescentes na linha? Pois isso coloca uma questão, eu acho que está bem equacionada a questão pelo Jorge. Desde logo isto coloca uma questão básica que tem a ver com o seguinte. Estava a refletir sobre o assunto e estava a pensar o seguinte. Quantos de nós não fomos imprudentes na adolescência? Claro. Quantos de nós não continuamos a ser imprudentes na idade adulta? Eu estava a pensar, ao ajuizarmos sobre este comportamento destas crianças, e vamos dizê-lo porque ainda eram crianças. Tem 13, 14 anos. Eu tenho um filho com menos de 1 ano do que a idade da mais nova, não é? E, portanto, é mais chocante para nós que temos filhos também nesta idade e que sentimos isto. Quantos de nós não conseguimos, assim, num relance rápido, pensar, nos últimos tempos, quantas vezes é que tivemos comportamentos de alto risco? Sim. A começar pelo automóvel. O que é que acontece? Eu estava-me a lembrar na minha história pessoal um bocado mais antiga, a recordar-me que, nos meus tempos de estudante de Coimbra, chegámos a ir em peregrinação organizada lá por um centro universitário a Coimbra, e num dos trajetos, para encurtarmos caminho, passávamos junto à linha de comboio para encurtarmos o caminho. Atenção que tudo isto era coordenado por gente adulta. Sem fones. Já lá iremos à questão dos fones. Sem fones. O que é que acontece? Provavelmente acontece um pouco aqui, neste caso, uma sensação de que o risco não é assim tão grande. Terá acontecido eventualmente. Sim. Porque eu próprio já o fiz numa fase já de homem formado. Já fiz este tipo Jorge, eu também sou um dos descendentes da linha de Sintra e andávamos pendurados nas portas de comboios. Por exemplo. Não é? Por exemplo. Portanto, nesse aspecto, creio que se calhar todos nós, se pensarmos um pouco sobre isso, já fizemos coisas de alto risco. Esta da linha de caminho de ferro, o que é que pode acontecer? Nós temos aqui 2 situações que se calhar temos que ponderar. Que é, por um lado, é inevitável que os comboios circulem num corredor próprio e, portanto, que circulem a grandes velocidades. E que a segurança esteja prevalecida. Exatamente. E que a segurança esteja devidamente assegurada. O que é que talvez falhe aqui? Ou possa estar a falhar? Eu não tenho a certeza disto e posso estar a dizer uma grande asneira. Estamos a falar... Claro. Que é isto. Supondo. Enquanto que, no que diz respeito às catenárias das linhas de caminho de ferro, há um aviso muito impressivo a dizer perigo de morte. Certo. Todos sabem disso, não é? Sim. E ainda assim, tivemos muito recentemente a notícia de um jovem, por certo, um felizardo, que subiu um vagão, creio que aqui nas proximidades da nossa zona, e para fazer grafites, pintar grafites, e entretanto apanhou um choque daqueles, enfim, nem sei de quantos volts, mas escapou. E o jovem, pelos bichos, já circula, e ainda bem, graças a Deus, que circula. Depois do susto. E salvou-se. O que é que acontece? Mesmo aí, apesar da advertência de perigo de morte, muitas vezes essa advertência não chega como forma de prevenção. Talvez nestes corredores a CP possa,
não perderá nada com isso, reforçar o alerta do perigo que está inerente à circulação destes corredores. Por outro lado, e eu não sei, em termos de física, talvez valesse a pena analisar isto. A velocidade do comboio. O sopro de um comboio a 200 e tal km/h é suficiente para projetar 2 jovens e logo em simultâneo provocar a morte de 2 jovens nestas circunstâncias que foram projetadas para uma vala, e eu não sei se com silvas, se com vegetação ou não. Há aqui qualquer coisa que só a autópsia nos vai poder dizer. Não é? E só a autópsia é que poderá esclarecer, e essa permitirá certamente fazer uma leitura mais correta daquilo que se terá passado. Porque eventualmente poderá ter-se dado o caso de inadvertidamente as jovens não estarem só a circular junto à berma, digamos, da linha e estarem numa zona em que podem ter sido atingidas. Contígua à linha, não é? Mais próxima da linha. E que eventualmente possam ter sido atingidas. Isto é terrível, é dramático, imagino, para os familiares. Para todos. Agora, o que é que nós sabemos? É evidente que é proibido isto. Não é? É proibido circular. Nas linhas dos comboios. Nas linhas de comboios. Há uma proibição taxativa, tal como é proibido os peões circularem nas autoestradas. Portanto, e isto é de senso comum. Isto é de senso comum, quer dizer, as pessoas sabem disso. Não é caso único, isso eu estive a ver se haveria assuntos que tivessem sido sujeitos a tribunal com problemas desses. E houve, e em muitos casos em que se tentou responsabilizar a CP alegando que, de facto, que a CP teria responsabilidade por não assegurar todas as medidas para prevenir este tipo de acidentes. Para evitar a circulação de espiões. Pode haver aqui um aspecto, Jorge, que talvez seja um aspecto de ordem pedagógica e cultural. Diz. Eu estou-me a lembrar que já várias vezes tive a oportunidade de estar em Delémont, uma cidade do interior da Suíça, e em que o comboio, numa zona urbana, nem sequer tem vedação. Foi uma coisa que me impressionou. Porque há animais e há crianças na Suíça, quer dizer, certo. Como há aqui. Sim. E impressionou-me esse facto de, nessa zona urbana, bastante antes da estação, não haver propriamente uma vedação em sentido estrito. Ou seja, talvez na Suíça, por ser um país, de facto, em que a linha de caminho de ferro tem uma importância enorme, Sim. haja um trabalho de pedagogia feito junto das pessoas para as fazer perceber que, de facto, aquelas zonas são zonas para não serem frequentadas por peões nem por animais. Não sei se esse trabalho estará completamente feito aqui. É claro que o ideal seria que toda a vedação assegurasse, impedindo... Se assumisse que os peões nunca poderiam atingir aquela linha. Mas provavelmente isto não é possível, não é? Paulo e Jorge, muito obrigado por terem estado aqui connosco na praça. Muito obrigado também por termos alertado todos para o uso diário dos nossos escutadores. Muito obrigado. Sónia. Ora, aqui estou eu.